Olá, estamos aqui com a doutora Luciana Toral. Hoje vamos falar um pouquinho sobre estética, procedimentos estéticos e suas diferenças. Temos bastante dúvidas com relação às diferenças entre o Botox e os preenchimentos. Você pode falar um pouquinho para nós sobre essas diferenças? Oi, Esther, é um prazer estar aqui novamente. E é uma dúvida muito comum, tá, Esther? O que acontece? Muitos pacientes chegam para mim e falam assim, doutor, eu quero colocar Botox aqui, na ruguinha, né, no bigodinho chinês. Não, qual que é a diferença? O Botox, ele paralisa a musculatura, né? Então, ele é a toxina botulínica, que é o que a gente fala, né? O Botox, na realidade, é uma marca. E existem várias marcas hoje em dia. A toxina botulínica, a gente atua paralisando a musculatura. Então, aonde que a gente usualmente faz? Na testa, né, que quando a gente levanta a sobrancelha tem a marcação, naquela ruguinha de bravo, nos pezinhos de galinha. O preenchimento, ele já vem a fim de preencher, né? Ele pode volumizar, ou ele pode o quê? Melhorar ali os locais onde tem algo faltando, né? Que é o que acontece com o envelhecimento. A gente despenca ali, os coxins de gordura, eles se separam, e a gente precisa o quê? Usar o ácido hialurônico para preencher esses lugares de falha, que é, por exemplo, aqui na regiãozinha do bigode chinês, que começa a acentuar com o envelhecimento, a gente usa o ácido para preencher essa região. Então, com relação ao bigode chinês, olheiras e rugas ao redor dos olhos, tem uma diferença grande aí entre o Botox e o ácido hialurônico, né? Que é o preenchedor. Exato, temos bastante diferença. Por quê? Os pés de galinha, as rugas ao redor dos olhos, que são mais essas na lateral, a gente utiliza o Botox. Por quê? Isso é causado pelo músculo dos olhos. Então, o músculo é a causa. Como o músculo é a causa dos pés de galinha, a gente utiliza a toxina botulínica. Doutora, mas eu tenho o olhar fundo ali, o bigodinho ali é uma região funda. A gente utiliza, então, o preenchedor, porque a gente precisa colocar algo onde tem uma depressão, tá? Mas existem vários tipos de olheiras, e uma delas é por flacidez. Então, também é muito comum o paciente chegar, sorrir, e aquela flacidez que tem embaixo dos olhos faz várias ruguinhas. Porém, essa flacidez, essas ruguinhas é por flacidez. Então, o Botox não pega essas ruguinhas bem embaixo. Tem que ser bem avaliada a causa real dessa olheira para daí ter um tratamento correto. Entendi. Com relação ao Botox, ele tem uma durabilidade, tem algum público em que dura mais, dura menos ou não? Isso aí depende do produto ou depende da pessoa? Esther, a gente tem vários porquês. Por que fulano durou mais? Por que em mim dura menos? Então, começa pela qualidade do material, tá? Existe essa diferença. Existem toxinas, várias no mercado, algumas melhores e outras não. Depende do profissional. Qual que é a diluição que ele utiliza para essa toxina? Também tem diferença. Por quê? Isso influi na concentração ali da toxina botulínica. Por exemplo, se você dilui muito, você usa em muitos pacientes e com isso acaba diminuindo o custo profissional e ele acaba ganhando mais. Então isso a gente vê muito comumente, né? Justamente porque a briga é por preço. Se você faz uma diluição menor, né? Mais concentrada, com certeza vai durar mais tempo, né? Então, primeiro, a busca do profissional é importante. Você precisa ir procurar um profissional que seja honesto, que vai te entregar um trabalho bom, né? E a segunda coisa que a gente vê é paciente tabagista, realmente tem uma duração menor, né? Paciente que malha muito, faz muita expressão, pega muito peso, isso também tem uma durabilidade menor, tá? E pacientes muito expressivos, aqueles que conversam com o rosto, né? Também tem uma durabilidade menor. Entendi. E falando ainda de durabilidade,
Na sua concepção, você acha que existem alguns produtos tomados, ingeridos via oral, que ajudam ou não? Cientificamente, hoje não tem nada comprovado ainda. Claro que a ingesta de água numa quantidade adequada, a alimentação, a qualidade de vida, faz realmente com que isso dure mais. Porém, não existe nada muito específico. Algum creme que eu passo, algum comprimido, alguma fórmula, algum alimento, ainda não é nada comprovado cientificamente. Vemos muito falar do colágeno, né? Que o pessoal toma bastante o colágeno, ingere o colágeno via oral, entre cápsulas ou pós diluíveis. Isso aí não podemos usar isso aí como uma manutenção do botox ou do preenchimento, né? Não, porque o colágeno ele vai estar mais relacionado à qualidade da pele. E qualidade da pele, a gente pensa nos bioestimuladores de colágeno, que são outros injetáveis, que não é nem toxina botulínica e nem o ácido hialurônico. Mas os bioestimuladores de colágeno, que são injetáveis, ele melhora a qualidade da pele. Ele não vem promover nem parada da musculatura, da ação da musculatura, e nem preencher algum local onde que precisa colocar, volumizar, nada disso. São outros produtos que são utilizados para a qualidade da pele. Entendi. Com relação ao tempo de iniciar o procedimento com a toxina botulínica, existe um tempo menor para iniciar? Ele age de forma preventiva ou não? Você só inicia o tratamento com o botox a partir de quando você já tem sinais de expressão ou não tem a ver? Esther, isso é uma dúvida muito comum. Por quê? Os pacientes, normalmente, eles chegam para mim já com a ruga bem marcada, achando que é aquela hora que ele tem que começar a fazer a toxina. Não. A toxina, a gente diz que ela é preventiva. Quando que eu começo a fazer? Quando eu faço expressão e começa a aparecer as linhas. É aí que a gente começa o tratamento com a toxina botulínica. Quando já marcou, eu tenho aquela ruga de brava que não sai, eu estou em repouso e ela está marcada, aí o tratamento não é mais só com toxina botulínica. Então, por isso que o botox ele é preventivo. Outra dúvida bastante que chega ao meu consultório é a durabilidade. Quanto tempo? Doutor, o meu botox durou só 1 mês. O que eu percebo nos pacientes? A gente faz, alguns gostam já de travar bem, que é aquele que não faz expressão praticamente nenhuma. Não, eu quero ficar com ele bem travado. A gente faz, trava bem a musculatura. Aí, quando a pessoa volta 1 mês e meio, 2 meses depois a movimentar, ela já acha que acabou o prazo do botox dela. Na realidade, não é. Como que eu conto quanto tempo durou o meu botox? Desde o dia da aplicação até quando tem o retorno da musculatura por completo. Tá? Então, realmente, gradativamente, as rugas vão voltando aos poucos. Mas quando ele acaba real o efeito? Quando elas voltaram todas. Tá? Então, por exemplo, igual eu. Meu botox está funcionando ainda? Tá. Porque eu mexo, eu franzo a testa muito mais do que eu estou franzindo agora. Quando eu voltar realmente, totalmente a minha musculatura, aí sim é hora de reaplicar. Então, varia de paciente para paciente. Tem pacientes que duram 4 meses, tem pacientes que duram 6 meses, tem paciente que dura até 8 meses. São pacientes que não têm muita expressão. Então, realmente, eles duram mais tempo mesmo. Muito bom. E com relação aos bioestimuladores, a regra é a mesma? Ela age como forma preventiva ou não? Tem uma idade para iniciar ou a partir de uns sinais de expressão ou de uma necessidade aí? A gente indica iniciar os bioestimuladores de colágeno a partir dos 30 anos de idade, que é quando o colágeno realmente começa a ter uma queda importante, né? Então, antes disso, pode ser feito? Pode. Aos 30 anos, 40 anos, muitas pessoas não veem diferença na pele quando utiliza esses bioestimuladores. Porém, elas estão fazendo o que a gente chama de poupança de colágeno. Por quê?
Conforme vai envelhecendo, e principalmente na menopausa, essa queda de colágeno é mais acentuada. Então, por exemplo, eu posso deixar para fazer o bioestimulador quando eu estiver mais velha e sentir realmente uma flacidez mais importante? Pode, mas daí a quantidade é maior, tá? Então, quanto mais cedo a gente começar, a gente só vai mantendo, né, fazendo essa manutenção e com certeza vai envelhecer com uma qualidade de pele muito melhor. Né? Ele não serve nem para rugas e nem para preenchimento, tá? O bioestimulador ele serve para flacidez, é qualidade de pele. Mas antes dos 30 anos, eu posso usar ele no rosto? Pode. E também a gente pode usar ele de forma corporal, tá? Abdômen, flacidez de abdômen. Então, às vezes, a paciente teve bebê, ficou com aquele umbigo triste. Uma indicação é bioestimulador. Muito bacana esse esclarecimento da doutora Luciana com relação aos bioestimuladores corporais também. E ela vai falar um pouquinho sobre o uso do bioestimulador também em outras regiões do corpo, sem ser o rosto. Esther, o que a gente vê muito, até na TV, né, que os pacientes falam, é que hoje com a harmonização facial, então você vê um paciente de 60 anos com o rosto lindo, mas daí o pescoço, o colo, as mãos acabam denunciando a idade. Isso é real, porque a gente se preocupa tanto em botox, tanto em preenchedor, que se esquece de partes importantes que também denunciam o envelhecimento. Então, esses bioestimuladores podem e devem ser usados para essas áreas, né? Pescoço, colo, mãos, e pode ser utilizado também para aquela flacidez que não sai com a academia, né? Por quê? Porque a qualidade de pele a gente não consegue adquirir tanto malhando. Pacientes pós-bariátrico, né, que tem então aquela flacidez de coxa, flacidez de abdômen, de braço, os bioestimuladores são excelentes indicações. E a gente também tem uma coisa que muitos acabam não sabendo, é que a gente pode fazer também o botox na região do pescoço. Evitando o quê? Evitando que o pescoço fique mais flácido com o passar do tempo. E o botox na região do pescoço faz um contorno facial melhor. Então, se a gente pudesse fazer o botox preventivo tanto em terço superior quanto em pescoço, seria ideal, tá? Porque o botox previne também essa flacidez que acaba tendo no pescoço. Muito bom. Eu não tenho dúvidas que, com relação aos bioestimuladores corporais, é um questionamento que aparece por muitos, né? Na maioria das pessoas, às vezes, não tem ideia, principalmente os pós-bariátricos, que existem, sim, os bioestimuladores corporais, né? É uma queixa bastante comum. Muito comum, porque a pessoa, às vezes, até no emagrecimento mesmo, eu perdi 5 quilos e ficou essa pelanquinha aqui, doutor, o que eu faço? Tem alguma coisa? Não é só cirúrgico. Né? Então, muitas pessoas acham que assim, nossa, sobrou essa pele, então eu tenho que fazer cirurgia para tirar. Às vezes, a quantidade de pele, realmente, quando é muito grande, precisa, sim, de cirurgia. Mas, por exemplo, um paciente bariátrico que acabou emagrecendo, fazendo academia, ele vai ter ainda uma flacidez, que dá tranquilamente para a gente resolver com bioestimulador de colágeno. E o que é muito importante, as mãezinhas, né, que acabam de ter bebê, às vezes consegue com a academia perder todo o peso, voltar com a musculatura, mas a pele em si ainda é flácida e tem uma sobrinha. E a gente consegue melhorar muito com os bioestimuladores. Sim, sim. Doutora, muito bacana os esclarecimentos, muito bacana mesmo, tirou dúvidas até minha. Nossa, de todos que vão assistir, e eu acho que foi muito válido e vai poder ajudar muita gente aí com relação aos procedimentos estéticos, bioestimuladores e botox, enfim. Agradecemos a sua participação aqui, agradecemos você do seu tempo de estar aqui conosco. Muito obrigada. Agradeço, Esther, a todos. Espero ter ajudado e qualquer dúvida estou disponível. Precisar, estou à disposição. Muito obrigada. Nós que agradecemos.